Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de orçamento empresarial. Estamos aqui para revisar o que foi falado na aula passada e exemplificar um orçamento empresarial. Então, nós vamos pegar algumas informações que estão no AVA, na nossa plataforma, e que está relacionado com um livro do Rogério Lunques. E esse livro, o capítulo 3, ele vai detalhar passo a passo de cada operação como se constrói um orçamento empresarial. Pessoal, vamos compartilhar nossa tela para que vocês acompanhem o passo a passo dessa realização. Olha, este é o livro Manual de Orçamento, Rogério João Lucas, no capítulo 3, que vai ser a nossa aula de hoje. Por que eu escolhi esse livro? Esse livro é bem didático. Ele tem o passo a passo de orçamentos de venda, orçamento de previsão de fabricação, orçamento de fluxo de caixa e um relacionado com o outro. Dessa forma, nós estamos focando no nosso segundo tema, que é o orçamento empresarial, e relembrando, o que é um orçamento? O orçamento é um plano administrativo abrangendo todas as fases da operação para um período futuro definido. Jack Welch foi quem falou desta forma, como um plano administrativo. Já Zandanovsky, ele falou que é um instrumento de ação, um elemento motor que auxilia a orientação do processo de tomada de decisão. Foi 10 anos a mais do que o Jack Welch comentou. E com várias informações, tá? Fazendo vamos dizer assim, uma evolução da construção orçamentária, Ronger, ele definiu assim, com aspectos mais abrangentes. O orçamento é a expressão do plano de ação futuro da administração de um determinado período. Então, expressão é aquilo que eu quero em números, em quantidade, sabe? Aquilo que eu vou dar corpo para o meu desejo, para o meu objetivo. Ele pode abranger aspectos financeiros e não financeiros desses planos e funciona como um projeto para a empresa seguir no período que vai ser estipulado dentro do orçamento ou no período que vem, vindouro. O orçamento é um conjunto de previsões quantitativas apresentada de uma forma estruturada, uma materialização em valores dos projetos e planos. Ele é composto por dados financeiros e não financeiros. Estão bem próximos esse conceito. Mas dentro do nosso objetivo, visto por meio do orçamento, nós invocamos 3 áreas que chama o tripé da administração. Se nós queremos administrar bem, então teremos que nos envolver com planejar, pensar. O orçamento materializa o plano, ou seja, aquilo que eu pensei, né? O planejar sobre uma forma de valores. Eu quero adquirir uma nova unidade da minha empresa. E essa nova unidade vai custar tanto. Então, aí eu vou procurar uma forma de conquistar isso. Dessa forma, quando eu começo a procurar e tento executar essa aquisição, eu vou e começo o início do orçamento, que vai garantir a eficácia da organização, que vai possibilitar a difusão do plano, isto é, servir para coordenar as atividades da empresa, motivando e avaliando gestores e empregados, ou seja, vamos colaborar para que essa forma do agir, né, da gente tornar palpável esse nosso objetivo, esse nosso plano. O orçamento, ele vem, olha, vai precisar disso, disso, disso e daquilo.
Aí vem, executamos como? Vamos pegar emprestado esse dinheiro? Vamos abrir nosso capital e aumentar nossas ações? De que forma nós vamos fazer para conseguir dobrar a nossa capacidade de produção? E terceiro objetivo do planejamento, do orçamento, é o controlar. Controlar, ele vem por meio de medir, né? Então, o que é o orçamento? O orçamento é uma referência palpável, né, de quantidade, de qualidade, de materialização do plano. Se é para materializar, é tornar algo real, algo palpável, né, ele é um meio eficaz para efetuar a continuação do plano, ou seja, ele fornece as medidas para ser avaliado, e a performance da empresa vai depender do alcance dessas metas, do alcance dessas performances, né? Se executou, se atingiu a meta, se completou, se conseguiu conquistar dentro dos valores estabelecidos. Então, ele permite acompanhar a estratégia, né? E verificar o grau de êxito em caso de necessidade de tomar uma ação corretiva, né? Porque eu tive êxito, por que não? Revisando as funções do orçamento, ela pode ser gerencial ou de controle. Gerencial, constrói-se o conhecimento, comunica e materializa no plano. Na decisão de controle, é direcionar as ações para a decisão, para estabelecer métrica de avaliar a eficiência da empresa, ou seja, medidas de desempenho, de comportamento empresarial. E nessa estrutura, se inicia a estrutura orçamentária com o planejamento das vendas, na sequência, os estoques inicial e final, tá? O orçamento de fabricação, que envolve matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, que vai me resultar o orçamento do custo de produtos vendidos, e aí, então, determinar os demais orçamentos operacionais, que são de marketing, né, de distribuição, de projetos, de custos administrativos, de custos com os clientes, ou seja, rever o que eu tenho de despesa operacional. Assim, eu posso projetar o meu resultado do demonstrativo, ou seja, o meu DRE. Eu projeto o meu lucro para aquele determinado período. E, por fim, o orçamento de capital, né? Que são as fontes de financiamento, se eu aumento as minhas ações ou não, se eu aumento empréstimos, etc. Então, o orçamento de capital. E orçamento de caixa, aí vem dentro do meu disponível, se eu preciso de recursos para conquistar e ser pontual no cumprimento dos meus compromissos para com fornecedores, bancos, acionistas, etc. Assim, se projeta o balanço patrimonial e também é possível se fazer a projeção do fluxo de caixa. Bom, nós percebemos o quanto é importante a gente avaliar a empresa e sentir se ela tem condições de estar implantando esse sistema de controle, essa ferramenta orçamentária, né, para que, vamos dizer, não é toda empresa que consegue. Uma empresa muito pequena planeja, mas nem sempre ela consegue distribuir todo esse seu detalhamento, porque normalmente não tem tanta mão de obra assim. Então, vamos primeiro ver na parte de baixo aqui a estrutura organizacional. Em quais níveis hierárquicos tem na empresa? A interdependência dos órgãos subordinados, as linhas de comunicação ascendentes e descendentes, a delegação de autoridade e cobrança de responsabilidade. Dentro dessa estrutura organizacional, se sou apenas eu, o chefe e dono,
eu vou passar por cima de algumas regrinhas, de alguns procedimentos técnicos para a implantação do orçamento. Isso não é uma vantagem. Então, ele passa a ter uma estrutura organizacional, passa a ser fundamental para que eu possa ter condições de implantar um orçamento. Aí eu venho aqui. Como é que está a contabilidade dessa empresa? Está voltada para o aspecto gerencial? Estamos olhando o quadro do lado esquerdo. Possibilita o controle orçamentário? Atende além dos aspectos gerenciais, os legais e também atende aos acionistas? Bom, se eu tenho um bom sistema de contabilidade, não só gerencial, mas que ele atende todas as normas legais, né? Eu consigo, com esse banco de dados aqui, fornecer informação para o fisco municipal, estadual e federal. Eu consigo arquivar a minha contabilização num livro de registro de diário, de caixa, de controle de estoque e assim por diante. Então, o sistema precisa estar aberto para esse nível de informação, que também é pré-requisito para que você construa um bom orçamento. Acima das condições para implantação, nós temos os objetivos operacionais. Se eu não traçar o quanto eu quero de retorno, taxa interna de retorno do meu empreendimento, não vou saber se eu estou ganhando mais ou menos, se eu estou chegando perto, ou se ao menos eu estou sendo eficaz, né? Qual é a minha participação no mercado global, ou regional, ou dentro da minha cidade, ou aonde atua a empresa? E existe o controle ambiental? Será que eu estou dentro? Qual a destinação do meu lixo? Eu tenho um bom reuso de água, aproveitamento? E se eu tenho condição de maximizar meu lucro? Então, além de ser condições para implementação do orçamento, também é objetivo você ter todos esses fatores, essas métricas de como você quer ser, do quanto você quer ganhar e assim por diante. Então, por fim, no nosso lado direito, a análise dos fatores macroeconômicos. Tá? Nessa questão, ele pode não influenciar assim diretamente, mas ele influencia de forma indireta. Se a economia não está bem, está tendo muita inflação, o que vai acontecer? Subida de preços, sobe transporte, sobe combustível e impacta no meu custo de transporte para trazer matéria-prima e para distribuir o meu produto. Não interfere? Se a política não está indo muito bem, ou se a política está indo de vento em popa, ela pode interferir em mais ações sociais, em alguns setores da economia no qual eu não consigo colocar na mesma proporção o produto no qual eu estou fabricando. Ou seja, pode interferir no setor na qual a empresa atua. Então, depende do valor do dólar, do índice de inflação, do mercado de trabalho, do preço dos produtos, do risco e também das taxas de juros, porque quanto maior o risco, maior as taxas. Assim, nós temos aqui do lado ó, o livrinho, o Manual do Orçamento, nosso capítulo 3, tá? Aqui a gente vai iniciar com um caso prático da empresa Floripa de orçamento empresarial. O orçamento empresarial básico não é o contínuo, não é a base zero, não é o flexível, não é a atividade, é o primeiro orçamento implementado nas empresas. E por ser o primeiro, ele tem a obrigação de projetar os recursos, ou seja, planejar o orçamento de forma que eu olho para a base da minha estrutura organizacional, né, e vou acompanhar departamentos por departamentos. Quanto esse gasta, quanto aquele outro gasta, e assim eu fazer uma previsão do que pode acontecer.
o primeiro ponto a ser previsto é o orçamento de vendas. E como o orçamento de vendas é a nossa base da receita, elas devem ser determinado por um período orçamentário. Esse período orçamentário vai depender do ramo de atividade dessa empresa, mas é muito comum fazer mensal, né, semestral, anual, né, ou trimestral, bimestral, aí a empresa, assim, eu gosto mais do mensal, porque cada mês você fecha uma etapa, cada mês você tem uma projeção, épocas diferentes, divergências de faturamento, então você tem que observar, olha, tem algum calendário motivador para vendas, eu encaixo em alguma coisa nesse sentido? Então, o que é o orçamento de vendas? É, é uma estimativa da quantidade de cada produto e de cada serviço que a empresa planeja vender ou prestar, tá? Ele define o preço a ser praticado, os impostos incidentes e a receita a ser gerada, bem como pode imbuir a quantidade de clientes a serem atendidos, as condições básicas para essa venda, se à vista, se a prazo, entre outras informações. Geralmente ele serve de base para outras peças orçamentárias. Por isso a sua estimativa, se não forem precisas, pode inviabilizar o controle orçamentário como um todo. Então, boas previsões de venda vão me dar um bom controle de estoque, uma boa produção, né, do material a ser vendido e, assim, uma boa estimativa de resultado. Para o orçamento de vendas, vamos destacar. Para melhorar a gestão, as organizações precisam determinar o volume de vendas com a elaboração do orçamento de vendas. Então, por exemplo, um time de futebol profissional precisa prever o número de torcedores que assistem aos jogos no estádio ou pela televisão a cada campeonato. Assim, ele vai ter uma maneira de prever o quanto vai render com cada jogo, tá? Por exemplo, nas empresas aéreas, precisam prever o número de passageiros que vão voar a cada rota. E os hotéis precisam prever a sua taxa de ocupação durante os diferentes dias e meses. As empresas comerciais, como Carrefour, Big, Americanas, Casas Bahia, devem prever suas vendas de varejos de milhares de produtos em diferentes locais. Complicou, né, pessoal? Eu vender um item é uma coisa, só ingresso para o jogo é uma coisa, passagem para os meus clientes, né, de aviação, hospedagem para os viajantes. Agora, Carrefour, Big, Americana tem milhões de itens. E esses milhares de produtos, cada um precisa de uma estimativa, de uma previsão de realização. Empresas como a Volkswagen, a Fiat, a GM, a Ford, a Renault, elas devem prever a demanda de clientes para cada modelo diferente de carro, caminhão e que pretendem vender. Então, para qualquer empresa que necessita desse apoio, tá? Da previsão de vendas, ela tem que fazer o uso de ferramentas da informatização para que ela possa se aproximar, tá? Se aproximar com a realização dessa receita, tá? Então, estudo de mercado, participação, preço de venda e assim por diante. Vamos ter um pouquinho mais de orientação. Quais são as restrições do orçamento de venda? Nós temos restrições internas na empresa e externas à empresa. Nas restrições internas, o que pode ser uma restrição? A restrição é algo que não me deixa fazer além do que eu posso. Então, uma restrição. Por exemplo, a capacidade de produção. Eu só posso fazer abaixo desse limite, tá?
A capacidade administrativa. Eu só posso crescer até quando eu tenho capacidade de gerir, né? O meu pessoal interno, a minha mão de obra habilitada é um fator limitante. Se eu preciso produzir muito, tenho equipamento para muito, mas não tenho funcionário habilitado para isso, o que vai acontecer? Se eu contratar pessoas inexperientes, pode até quebrar a minha máquina. Se eu não der um treinamento no tempo hábil, o que vai acontecer? Eu não consigo atingir a produção estimada para aquele período. E, por fim, ainda como restrição, o meu limite de capital de giro, ou seja, eu preciso ter o dinheiro suficiente para que eu possa startar a operação, tá? Sem precisar de capital de terceiros, ou, se eu tenho crédito, até estimar o quanto será necessário para eu desenvolver aquele volume de atividades produtivas. Bom, a parte externa é o que está por fora da empresa. Estando por fora é o comércio exterior, o dólar alto, a política monetária de taxas de juros, se está caro, é desfavorável, né? O mercado fornecedor, se eu tenho oportunidades de escolha desse mercado com qualidade próximo a mim ou não, se as restrições de mão de obra externa, então, se eu não tenho a mão de obra preparada para executar isso. Fatores e fontes de informação. Aonde eu vou pegar esses dados para que eu consiga executar o meu orçamento? Primeiro, eu vou olhar o para trás da empresa, o histórico de dados. Qual é a minha tendência nesse momento? Se eu estou em crescimento, se eu estou estabilizada, como que está aqui a minha característica de venda para cada produto que eu estiver elaborando, né, fabricando. E com essas tendências de venda da empresa, como é que está a concorrência, né? Os competidores, como é que está a indústria, isso se for disponível, né? Se você tiver um benchmark. A tendência econômica gerais e os fatores como a taxa inflacionária, taxa de juro, o crescimento da população, tudo isso é dado importante para que eu possa planejar o meu orçamento, se eu vou conseguir, se a população crescer mais, eu consigo vender um pouco mais, né? Se a taxa de juro estiver em patamares baixos, né, e a inflação considerada, significa que as pessoas vão comprar mais, significa que o dinheiro está girando. Então, fatores regionais e locais também afetam as vendas, tá? Se tem alguma enchente, ou muito calor, ou muito frio, aí a tendência é para cada uma dessas regiões climáticas, o clima interfere. Mas não só o clima, outros fatores também. Se existe mudança de preço nos custos de compra, também vão influenciar os preços de venda. Se existe planos de marketing previstos, o impacto dos novos produtos ou a mudança de linha inteira, e outros fatores, como os eventos políticos, legais, mudança de tempo, etc. Então, como que a empresa Floripa vai basear o seu orçamento? Se vocês olharem no material fornecido, nós temos o seguinte. Já na tabela 3.1, podemos considerar que o orçamento de vendas ele é realizado multiplicando a quantidade de unidades estimada de venda para cada produto pelo preço de venda unitário. Por exemplo, a empresa Floripa estima vender 3.000 unidades, aqui ó, 3.000 unidades no primeiro mês, com um histórico de incremento de 500 unidades a cada mês. A empresa projeta um preço de venda de R$ 80 por unidade.
E os impostos estimados estão em 20% da receita. Aí eu terei a receita líquida. Então, meu orçamento de venda, eu já vou observar a seguinte premissa. A cada mês aumenta 500 unidades. Então, 3.500 em fevereiro e 4.000 em março. O preço unitário de venda é o mesmo, não vai aumentar. Então, eu só vou multiplicar pela quantidade vendida e obter o total da minha receita. Baseado nesse total de receita, eu vou multiplicar pelos 20% de impostos. Por que está arredondado 20%? Porque eu conto ICMS, eu conto PIS, COFINS, ISS, se tiver, e assim por diante. Então, desta maneira, o que acontece? Você projeta já pensando na DRE, que a primeira parte é a receita. E depois, a sequência, os impostos sobre essa receita. Veja só como que está na nossa estrutura de orçamento. Ó, primeiro, orçamento de venda. Então, agora vamos para o estoque final. Estabelecimento de políticas de compra, de estocagens de matéria-prima. É necessário estabelecimento de políticas de estocagens de produto acabado também. Então, dessa forma, nós vamos observar como a empresa precisa estar estimando de forma realística toda essa seu planejamento de produção. Então, para obter aqui ó, o orçamento de estoque final, eu preciso também desenvolver concomitante o orçamento de vendas, né? Baseado no de vendas, eu vou construir o de fabricação, que vai dar todas as características relacionadas à armazenagem, a escala econômica de fabricação, a capacidade máxima de fabricação, a duração de cada etapa do processo industrial, os lotes econômicos de fabricação, a utilização da mão de obra direta em face da variação de fabricação e os arranjos entre os programas de fabricação de produtos e diferentes sazonalidades. Assim, eu posso, com base na informação tida para a gente poder confeccionar esse orçamento de produção, vamos olhar o que a empresa Floripa nos dá de dica, o que ela padronizou dessas informações. A Floripa, que é uma estimativa bem realística, para determinar a necessidade de estoque, e é essencial para a elaboração do orçamento de produção. O excesso de estoque no mês pode conduzir à redução de produção, à demissão de funcionários para o mês seguinte ou à ociosidade da mão de obra e de equipamentos. Por outro lado, o estoque inadequado também pode acarretar aumentos de custo com o pagamento e horas extras ou perdas de pedidos de clientes. A empresa Floripa acredita que pode satisfazer as exigências de venda futura, mantendo um estoque final de 10% do volume das vendas. Por exemplo, no estoque final do mês de janeiro, janeiro eu vou fabricar 3.000 unidades, eu vou vender. Né? Então, eu vou precisar ter em estoque final 10% do que eu projetei para fevereiro. Então, aqui a gente pode ter uma setinha. Ó. Aqui eu vou ter 400 unidades em fevereiro, projetando 4.000 unidades para o mês de março. 10% vezes a previsão de venda para fevereiro é 3.500 de produção, 350 de estoque final. Assim, a gente tem uma consistência nessa tabela de política de planejamento de produção. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa construção.
preciso de 10% para ficar em estoque. Então, meu estoque inicial no mês de janeiro é a quantidade que eu vou vender em janeiro, porque esse aqui é do mês de dezembro. Então, 300 unidades, ó, 10% de 3.300. Então, vamos lá. Eu preciso vender 3.000 e preciso deixar em estoque 350. Se eu tenho 300 em estoque, eu vou precisar produzir 3.050. Então, mais total, menos total, tá? Então, vamos para o próximo mês. O próximo mês eu preciso vender 3.500, né? Vou ter de estoque, tenho que deixar de estoque final 400, então eu vou precisar de uma produção de 3.900. Porém, eu tenho um estoque inicial, que é o final do período anterior, 350. Assim, eu preciso produzir apenas 3.550 unidades. O mês de março é uma sequência. Bom, já vimos quanto nós precisamos projetar de unidades para a fabricação. Então, vamos correr atrás agora de verificar como a gente vai buscar as informações sobre a matéria-prima, mão de obra, os custos indiretos, ou seja, tudo o que a gente precisa para elaborar o orçamento de produção. Então, na matéria-prima, a determinação de quantidades exigida para cada produto, né? Na quantidade de matéria-prima que vai ser consumida para a fabricação e fornecimento de informações da área de compra, né? A elaboração de um programa de suprimento, além das informações sobre qualidade, desperdício e outros custos. Determinação do custo das matérias-primas necessárias à fabricação, incluindo o plano de investimento e informação à área financeira, o quanto eu vou precisar de recursos para atender. Dessa forma, o orçamento de matéria-prima, veja bem, ele parte da quantidade do que eu projetei no orçamento anterior. Você viu como que é uma sequência? Olha, primeiro eu fiz a venda. No orçamento de venda, eu projetei quantas unidades vender. Com base nessa quantidade de unidades, eu consigo planejar o quanto eu preciso produzir, né? Aí eu já vou deixar em sobreaviso o estoque inicial e o final, que é sempre 10% do mês subsequente, tá? Aí eu consigo aqui, olha só que interessante, começar com base no que eu preciso produzir a fazer o orçamento da matéria-prima. Então, o orçamento da matéria-prima, nós vamos pegar a referência que a empresa Floripa nos deu. Na área de produção, elabora as necessidades de materiais e o setor de compras providencia a aquisição das quantidades estimadas. O objetivo é comprar esses materiais no momento certo e ao preço planejado. O estoque final de matéria-prima desejado é novamente um componente fundamental para o processo orçamentário. Por exemplo, estoques indesejados podem resultar em paralisações temporárias de excesso de produção da empresa ou insuficientes que não tenham como mais produzir. Por essa razão de o seu bom relacionamento com os fornecedores, a empresa Floripa estima a necessidade de estoque de matéria-prima em 10% da produção do próximo mês. Seguiu a mesma regra, a regra da quantidade do estoque inicial e final, tá? 10% da produção do próximo mês. Cada unidade produzida requer 2 quilos de matéria-prima, e o custo estimado por quilo dessa matéria-prima é de R$ 5,00. O orçamento de material direto está apresentado na tabela 3.3, que é esta tabela aqui. Vamos lá.
Com base na informação, quanto eu preciso ter de matéria-prima? Para produzir 3.050 unidades, vezes 2 quilos, eu vou precisar de 6.100. Os 6.100 eu vou olhar agora no mês futuro, no próximo mês. Eu vou precisar ter 10% de 7.100. Legal, né? 10% está aqui. Então, os 6.100, que é da produção, mais o que eu preciso ter de estoque final, eu vou ter uma compra de matéria-prima de 6.810. Ou seja, eu posso descontar o que eu já tinha de matéria-prima do período anterior, que é 10% do que eu preciso para o próximo período. Então, 6.810 menos 610, eu vou precisar comprar apenas 6.200 quilos dessa matéria-prima. Vezes R$5, eu tenho o custo da matéria-prima igual a 31.000. Legal, né, pessoal? Dessa mesma forma, faremos para fevereiro e também para março. Tá? Então, agora vamos olhar o orçamento de mão de obra. No orçamento de mão de obra, a gente precisa saber qual a quantidade de horas necessárias para a confecção de cada unidade. Em termos de valorização monetária, quanto custa, quanto eu pago para o meu empregado, quanto ele gasta e quanto ele custa. Assim, eu posso ter a obtenção do custo total de mão de obra. Vamos lá, como que a gente vai fazer isso? O quadro ilustrativo da previsão de horas gastas com mão de obra. Bom, a mão de obra direta é a responsabilidade dos gerentes dos respectivos departamentos que compõem a fase de fabricação. São determinados, de certa forma, as horas necessárias para atender a fabricação e qual o nível de complexidade desta mão de obra. Assim, o objetivo macro do orçamento da mão de obra direta é estimar a necessidade de recursos humanos, recrutamento, treinamento, avaliação, né, especificação de tarefas, avaliação de desempenho, negociação com o sindicato, ou seja, administrar o RH. O orçamento de mão de obra direta tem como procedimento a determinação do número de horas necessárias para produzir cada produto, a taxa média de remuneração por departamento, por nível de mão de obra, por centro de custo ou operação, além de estimar as relações diretas entre o custo da mão de obra e algum volume, alguma medida de volume de fabricação, estabelecendo critérios para a determinação do pessoal necessário em função das horas estimadas e transformar em número de empregados. Como orçamento de custo de material direto, o orçamento de mão de obra contém quantidade de horas e são necessárias para satisfazer a exigência da produção. Na empresa Floripa, são necessárias 2 horas de trabalho direto, unidade, mão de obra, 2 horas para fabricar cada dessas unidades produzidas. E o valor da hora trabalhada, incluindo encargos, custa R$10. Então, veja bem, 3.050 unidades, vezes 2 horas para cada produto, eu vou gastar 6.100 horas. 6.100 horas vezes R$10 por hora, eu vou ter um custo de 61.000. E assim eu vou fazer para fevereiro e para março. O 2 é o mesmo, o 10 é o mesmo. O que vai mudar é a quantidade de horas a serem trabalhadas. E por fim, os gastos indiretos de fabricação são os custos como mão de obra indireta, depreciação, outros materiais, seguros, aluguéis, serviços de terceiro, energia elétrica, água, entre outros, tá? Então, a CIA Floripa, ela está estimando um custo indireto esperado para os próximos períodos da seguinte forma.
Essa vai ser a tabela de número 3.5. Aqui nós vamos estar prevendo os custos indiretos de fabricação, tá? Conforme está nessa tabela, o orçamento distingue dos custos indiretos e eles são separados. Custos indiretos em variáveis e fixos. Os variáveis vão acontecer conforme o volume de produção ele tende a aumentar. O fixo vai ser o mesmo, independente da quantidade que eu produzir. Então, a empresa Floripa prevê o seguinte, que parte dos seus custos indiretos vão variar com base nas horas orçadas de mão de obra direta. Então, mão de obra direta vai ser base nós projetamos o que vamos gastar de mão de obra aqui, ó, tá? A mão de obra direta é essa daqui. Então, vamos voltar aqui para a orientação desta tabela, desse orçamento. Então, a empresa Floripa prevê que parte dos seus custos indiretos vão variar, com base nas horas orçadas de mão de obra direta. Ou seja, materiais indiretos, R$1. A mão de obra indireta, R$1, né? Então, eu pego R$1 vezes 6.100 horas, eu vou ter R$6.100, ok? Aqui, a mão de obra indireta é 1,5, ou seja, 1,5 vezes 6.100, eu tenho 950. Tá? E a energia elétrica, ela está baseada em 50 centavos vezes a quantidade de hora, ou seja, metade da quantidade de material. Então, eu vou precisar de R$3.050 para pagar a energia. Esses custos fixos indiretos, esses custos indiretos de fabricação, são os variáveis, porque quanto mais eu produzir essa energia computável, mais eu vou gastar. A mão de obra indireta, quanto mais eu produzir, eu vou precisar de limpeza, de arrumação, etc. Toda a infraestrutura para dar o segmento na minha indústria e assim por diante. Bom, agora vamos ver os custos indiretos fixos. E aí fica da seguinte forma. Esses custos indiretos fixos, ele foi dado na tabela, tá? 3.5, ou seja, uma continuação dessa tabela aqui que nós construímos. Então, o 3.5 ele vai dizer, olha, salário de supervisão, depreciação, taxa com seguro, taxa com manutenção, ou seja, ele não muda 33.200 no período, ele é uma sequência, tá? Se eu for somar com os custos indiretos variáveis, então eu vou no seguinte patamar, ó, 19.520, né, mais 33.200, eu vou ter aqui 52.720, sendo que eu estou estimada, a minha relação de horas é 6.100, tá? Em fevereiro, eu também vou precisar somar, olha, 22.720 mais 33.200, eu vou ter 55.920. O mês de março, eu também vou somar 25.920 com 33.200. Então, ele vai para 59.120. 59.120. E agora, pessoal, como eu vou fazer o rateio, né, dos custos indiretos de fabricação? Aí é o seguinte, eu vou somar 52.720 mais
55.920 mais 59.120. A somatória deles vai dar um total de custos indiretos de fabricação, que eu vou dividir pela quantidade de horas, que eu vou também somar 6.100, 7.100, 8.100, vai dar 21.300, enquanto custos indiretos totais vai dar R$ 167.760. Dividido pela quantidade de horas, eu vou ter um CIF de 7,88, baseado, né, no rateio por horas trabalhadas, tá? Por fim, vamos ao custo, por fim, mas não terminando, viu, gente? Vamos aos custos de orçamento de custo do produto vendido, ou seja, a segunda parte da DRE, tá? Nesse orçamento de custo vendido, olha, mão de obra, né, matéria-prima, né, o CIF, eles são reunidos para formar o preço de custo de cada produto vendido. Os custos e despesas administrativas de vendas e financeira e de pessoal inclui todas as despesas necessárias para a gestão das operações da empresa e também os itens relativos a pessoal, viagens, telefone, fax, material de escritório, depreciação, seguro, etc. Aqui é a parte das despesas. Assim, eu posso projetar o resultado desse período. Então, vamos lá. Vamos preparar agora o orçamento de despesa. Orçamento de despesa, eu tenho a seguinte informação. A CIA Floripa combina suas despesas operacionais e de vendas e administrativa em um orçamento. Esse orçamento projeta antecipadamente as despesas com vendas e administrativa para o próximo período. Assim, as despesas são classificadas entre despesas variáveis e fixas. Neste caso, para determinar a despesa variável, a empresa estabelece uma política de comissão de vendas a R$ 3,00 e um frete de R$ 1,00 por unidade. E o cálculo das despesas variáveis por mês é baseado nas unidades vendidas. É claro, não é na produzida, não é na que eu deixei em estoque, é naquilo que eu vendi. Aquilo que eu vendi, eu vou ter que pagar comissão. Aquilo que eu vendi, eu vou ter que entregar. E assim por diante. Então, no ilustrativo, tá, dessa tabela de despesas de vendas e despesas administrativas, eu terei o seguinte. Aqui eu vendi 3.000 unidades a R$ 3,00, 9.000. Eu vendi 3.000 unidades, vou entregar R$ 1,00 de frete por cada unidade, 3.000. A somatória dos dois, 12.000. Assim, nos meses subsequentes. Agora, as despesas fixas, elas são dadas pelo problema. E o problema diz que propaganda vai ser 5.000, salário de vendas, o base, 3.000, salário da administração 12.500, depreciação de 1.500, taxas e seguros R$ 1.000. Então, eu vou ter 23.000 de despesa fixa, mais a despesa variável de 12. Então, 12 com 23, 35. 23 com 14, 37. 23 com 16, 39. E assim é possível se fechar uma DRE. Vamos lá para a elaboração do orçamento do custo de produção, tá? O custo de produção e também colocar na demonstração do resultado de exercício, ela deve partir de todos os outros orçamentos anteriores. Eu vou agora só reunir para elaborar um orçamento de vendas completo, né? Orçando a fabricação e as despesas operacionais para mim ter uma projeção do quanto eu vou ganhar em cada um desses períodos. Então, nesse quadro
que é o 3,7 do nosso material de apoio, nós vamos ver o seguinte, que o elemento de custo, nós temos material direto, 2 quilos a R$ 5, para cada unidade vai gastar 10. Mão de obra direta, nós vamos gastar 2 horas para cada produto, e a um preço de R$ 10 por hora, eu vou gastar R$ 20 por hora. E o custo indireto de fabricação, entre o variável e o fixo, eu tenho uma média de 7,88 em horas, mas eu sei que pela mão de obra eu vou gastar 2 horas para cada produto, então vezes 2, 15,76. Então, meu custo de fabricação vai ser exatamente 45,76. Pessoal, que legal! Agora eu posso ir lá para a DRE, né? Vamos ver como é que é uma DRE? Eu vou pegar da primeiro passo. Olha, demonstrativo do resultado de exercício, ou seja, orçamento de DRE, tá? A receita bruta eu pego na primeira tabela. Vou vender 240 mil, 280, 320. Aqui, a gente vai buscar informação naquela tabela. Na mesma tabela, eu encontro as minhas deduções, ou seja, os impostos sobre as vendas. E aí, a receita líquida. Então, até aqui, eu estou copiando a tabela 3,1, tá? Bom, para encontrar o custo do produto vendido, eu vou ter que multiplicar o quê? A quantidade vendida, no caso, para janeiro, 3.000 unidades, vezes o custo de produção, 45,76 vezes 3.000, ou seja, eu vou ter um CPV de R$ 137.280. Menos a minha receita líquida, eu tenho um lucro bruto de 54.720. A tabela que vai dizer das despesas operacionais relacionadas à venda, eu vou ter aqui que a parte das despesas variáveis, comissão de venda e frete. Tá? Aqui eu vou pegar nessa tabela que vai ser 35 mil, 37, 39. Né? Aí, se eu diminuir um do outro, eu vou ter o resultado operacional, ou seja, o lucro operacional. E a CIA Floripa acrescentou para o orçamento de DRE a seguinte informação, que ela contribui, né, ela paga a contribuição social de 9% e paga o imposto de renda de 15%. Então, ainda em cima desse lucro, nós vamos aplicar a regrinha do cálculo da contribuição social, né, que é você ter um dividido por 1,1, né, que daí vai dar os 9% líquido, e calcular o imposto de renda, tá? E aí eu tenho o lucro líquido do período. Então, com base nessa última informação, é possível se fechar o orçamento demonstrativo de resultado do exercício. Tá? Pessoal, vamos ficar por aqui hoje, tá? Orçamento de balanço e os demais orçamentos, eu vou partir num outro vídeo para que fique mais didático. Eu quero que vocês peguem o material, tentam executar, vou dar uma planilha de orçamento, que depois nós vamos ter a Floripa 2. A Floripa 2 vai dar uma sequência no que nós trabalhamos nessa aula de hoje, tá? Então, pessoal, uma boa aula, assistam comigo, tá? Não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like aqui no nosso vídeo e, enfim, qualquer coisa pode perguntar, pode me questionar sobre a maneira, alguma dúvida, a maneira de fazer. Então, assim, eu agradeço a todos vocês, peço que todos façam as tarefas, né? Não deixem atrasar e vamos, enfim, concluir, né? Darmos seguimentos à nossa
a nossa disciplina da melhor forma possível. Existe um chat, existe os e-mails, existe o meu WhatsApp, então eu coloco à disposição para quem tiver dúvida, entrar em contato e eu vou estar auxiliando vocês. Vou gravar o próximo vídeo falando apenas do orçamento do balanço patrimonial, e daí vai complementar a nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Até mais, tudo de bom para vocês.